Uma organização está configurando a rede interna de seu escritório. O técnico responsável precisa garantir que todos os computadores, impressoras e servidores estejam no mesmo segmento de rede, além de planejar o número máximo de dispositivos que poderão ser conectados, sem precisar alterar a configuração. Durante a configuração, ele se depara com a necessidade de utilizar máscara de subrede, que tem a função de... Isso aqui é bem básico. Eu torço muito que caia uma questão dessa para você, que eu acho muito difícil cair uma questão dessa num concurso de tribunal, porém é possível que caia, você tem que entender o conceito, e aqui a resposta é exatamente a letra A. Definir o tamanho da rede e quantos dispositivos podem ser a ela conectados. Tem uma tabelinha, inclusive, que é importante você aprender a entender no material, no conteúdo relacionado a esse tema de infraestrutura. Se não me engano, é o primeiro ou o segundo módulo que trata desses conceitos, e tem lá, falando sobre máscara de subrede, tem uma tabelinha, que ela tem lá uma listinha, cada tabelinha tem um barra alguma coisa, que vai representar quantos equipamentos podem ser conectados a essa rede, né? Quantos dispositivos podem ser conectados e definir também o tamanho da rede. Então aqui a resposta letra A. Atribuir automaticamente endereços IP para os dispositivos na rede? Não, isso aqui é a função do DHCP, então tá errado. Determinar o endereço físico MAC de cada dispositivo? Também não, isso aqui não tem nada a ver. Endereço MAC, né, o MAC, ele está mais relacionado ao fabricante. Estabelecer a velocidade de transmissão de dados, muito menos isso. Garantir criptografia, nada a ver, tem nada a ver com criptografia. Na verdade, a máscara de subrede serve para definir o tamanho da rede e quantos dispositivos a ela estão conectados. Está aqui, ó, explicação resumida desse gabarito, que é a letra A. Uma organização está ampliando o seu data center e precisa escolher o cabeamento estrutural adequado para suportar aplicações de 10 gigabit Ethernet ou 10G base T em todo o ambiente. O técnico responsável avaliou opções de cabeamento de par trançado e verificou que apenas uma categoria garante 10 gigabits por segundo em canais de até 100 metros, que é a categoria letra A, 6, que sempre suporta 10 gigabits em até 100 metros. Pessoal, esse sempre, quando você vê sempre na questão, você já fica desconfiado, tá? Aqui já está errado, salvo engano, não é 10 gigabits, não lembro exatamente quantos, mas esse sempre aqui não é confiável. Você já elimina pensando nesse sempre aqui, ó. Pode eliminar a questão. Isso aqui, pessoal, tipo, eu costumo dizer no BTI a prova, eu chamo de conceito. Nós temos 3 coisas que eu coloco: conceito, fato e procedimento. Conceito é você saber o que significa algo, saber o conceito, fundamento de algo. O fato é você memorizar alguma coisa. E o procedimento é você treinar na prática para aprender praticando algum assunto. Nesse caso aqui eu chamo de... na verdade, essa definição está no livro Ultra Aprendizado, que de alguma maneira trouxe para dentro do TI à prova, simplificando aqui, adequando, obviamente, ao nosso contexto. Eu chamo de fato, né? No caso, eu chamo de fato, é o seguinte: um fato é o que você precisa memorizar. No seu material, no seu conteúdo, você vai ver lá, tem uma tabelinha com os tipos de cabeamentos e qual a distância que suporta e também a velocidade que é suportado dentro dos cabeamentos de 6, de 5, de 7. Então é interessante dar uma olhadinha nessa tabela e memorizar, porque ela pode cair na tua prova, como caiu aqui nessa prova recente. Letra B, 6A com frequência de até 500 MHz por segundo. É isso aqui mesmo. Resposta da letra B. Letra C, 7, padrão definido pela ABNT, NBR, tal. Tá errado. Vamos por eliminação. 5 suporta até 10 gigabits. Não suporta isso aqui, tá, pessoal? Ela é bem inferior à categoria 6. E a 5 é que suporta 10 gigabits qualquer distância, também não. Ela é inferior também, né? E qualquer distância também já mata a questão, porque normalmente, a maioria dos casos, é isso aqui, ó, 100 metros. Então a resposta
E a letra C, a letra B, a categoria C exporta 10 gigabits apenas de distâncias curtas até 55 metros, dependendo da interferência. Foi aquilo que a gente comentou lá na letra A, né? A letra A que diz assim, ó, sempre suporta. Não. No caso aqui é 55 metros e depende da referência. Agora sim, a letra B, que é a resposta, que fala da categoria 6A, que realmente tem esse padrão, né, 10 gigabits por segundo, na distância total padrão de 100 metros. Além de ter também, ó, a frequência de 500 MHz. Então dá uma olhadinha na tabela, não deixe de conferir a tabela, memorizar, porque pode ser que é uma questão sobre cabeamento, né, e que essa distância, essa frequência ou a velocidade, isso pode ser cobrado e as bancas costumam cobrar muito isso. Um técnico de redes precisa dividir a rede 192.168.100.0/24 em 4 sub-redes iguais para diferentes departamentos da organização. Nesse caso, a máscara de sub-rede resultante será... Bem, a banca quer saber qual é a máscara de sub-rede resultante. Primeiro pensamento que a gente tem que entender. O barra 24, saber, né? Esse barra 24 é uma tabelinha que a gente vai ver no final, mas a gente vai desenhar aqui também para você memorizar na hora da prova, e ela vai trazer a quantidade, ela vai determinar a quantidade de bits, que a gente chama de bits host. A gente vai ter a tabelinha que você vai conseguir enxergar melhor isso. Então vamos lá. Para o barra 24, qual é a representação do barra 24? É 255, 255, 255.0. Padrão, ou seja, inicia com barra 24. A gente vai ter o barra 25, a gente vai ter o barra 26, o barra 27, o barra 28, e esses aqui são os principais, são os mais cobrados. Nós temos outros dois também, mas são menos cobrados em relação a esse. Geralmente são esses mais cobrados, e vamos nos ater a esse aqui para a gente responder essa questão. Então a gente começa aqui só para você entender, para a gente entender essa lógica. Vamos lá. Eu preciso de 4 sub-redes, ou seja, essa rede aqui vai ser dividida em 4 sub-redes. Como é que eu descubro a quantidade de bits que eu preciso para poder abarcar essa quantidade de sub-redes? Vamos lá. Temos uma formulazinha que é 2, que isso aqui é o bit, né, o bit 0 e 1, elevado a n. E esse n representa a quantidade de bits necessária para a criação de uma sub-rede. Ou seja, que vai ser a quantidade de bits necessária para a criação de sub-rede. Por que é importante entender esse ponto? Vamos lá. Qual o número que, se eu elevar 2 a ele, eu vou resultar em 4? Matemática básica. 2, né? 2 vezes 2, 4. Então, aqui são as sub-redes. Ou seja, para que eu tenha 4 sub-redes, eu preciso de 2 bits. 2 bits a mais. Ou mais 2 bits. Beleza? Por que isso é importante? Agora que a gente vai realmente responder a questão. Por que é importante? Porque eu vou pegar esse 24 aqui, ó, do CIDR, que a gente chama, e vou somar 24 mais 2. Por quê? Se eu quero dividir, eu preciso de 2 bits para dividir para 4 sub-redes. Então eu vou pegar o que eu já tenho aqui e vou somar mais 2, que vai ser igual a barra 26. Então agora não vai ser mais barra 24, vai ser barra 26. Olha só que interessante entender esse ponto. Então vamos lá, barra 26. E agora vem o pulo do gato, para a gente descobrir qual das sub-redes, qual máscara dessas aqui apresentada na questão, eu tenho que saber qual é a barra. Por quê? Porque esse barra aqui, ele determina a máscara de sub-rede, que normalmente ela vem
em bit, mas é transformado em decimal, que no caso aqui são os decimais, né, que são os decimais relacionados às máscaras de rede. Vamos lá. E aí vem um macete interessante. Para você responder essa questão, você tem que memorizar uma tabela, que a gente vai ver daqui a pouco, quando eu mostrar para você o gabarito. Só que tem um modo bem mais, que eu achei simples, de você memorizar a tabela, sem precisar necessariamente ter que olhar a tabela e ficar tentando relembrar ela. Como assim? Que meio é esse? Primeira coisa, você vai memorizar somente os dois primeiros, que é o barra 24, barra 25. Barra 24 é muito fácil, que é o zero. Já sabe que é o zero. E o barra 25? É 255. 255, repete aqui, ó. Ponto 128. Pronto. Memorizei o ponto 128, o restante vai ser fácil. Por quê? Vou te explicar. Você vai fazer o seguinte, você vai escrever aqui ao lado, ó, 64. Aqui ao lado, 32. Aqui ao lado, 16. Se você entender a lógica dessa numeração, você vai conseguir sempre memorizar, acertar questões. Ó, só você lembrar o seguinte, ó, em ordem decrescente, do maior para o menor. Você vai fazer o quê? Quanto é 64 menos 32? 32. E 32 menos 16? 16. Ou, você lembrando de cima para baixo, 16 mais 16, 32, ó. 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. É só você lembrar de somar aqui, ó. 16 mais 16, 32. 32 mais 32, 64. Por que é importante isso aqui? Você vai entender agora. 64, 2 e 16 aqui, 25, 26, 27. Vamos lá. Para eu saber qual o próximo número aqui no barra 26 é o 255. 255, 255 ponto. E agora? 128 mais 64. Olha só que bacana. Que é igual a 192. E esse 192 vai ser mais 32. Ó. Esse 32 aqui na frente, que eu vou colocar muito embaixo. Mais 32. Que vai ser quanto? Quanto é essa 92? Ó, aqui é 255. 255. 255 ponto. Qual é o ponto aqui no final? Soma. 192 mais, olha só que lógica legal, mais 32, que vai ser 224. E aqui é a mesma coisa, você vai somar mais 16. 255, 255, 255 ponto, 224 mais 16. 240. 240. Olha só que legal. Se você conseguir lembrar de colocar essa somazinha aqui ao lado desses números, você vai conseguir, não precisa nem memorizar, só você lembrar de somar eles, pronto, tá resolvido. E olha aqui para a questão, né? Qual é a massa subrede? Lembra que inicialmente era barra 24 e agora é barra 26, porque eu somei 2 bits que eu descobri aqui, ó, que 2 elevado a n, que para eu conseguir 4 subredes, eu preciso de 2 bits. Então eu somei 24 mais 2, que é barra 26. Então eu vou olhar para a tabela e vou localizar o barra 26 e vou ver qual é, ó, que é isso aqui, ó. Que é isso aqui, porque tá meio bagunçado. Ó, isso aqui, ó, barra 26, e descobrir qual é a massa subrede, que é a letra E, né, ó. 255, 255, 255 ponto 192. Então a resposta é a letra I. Aqui, ó, o gabarito explicando direitinho o macete, né? Se você aprender esse macete que eu passei para você, você vai precisar saber de cabeça, de memória isso aqui, ó. Tem que memorizar o 98, o 128, 192, 124, 240. Não. Se você colocar o númerozinho aqui, ó, 104, 32, 16, a partir do barra 25, só memorizar o ponto 128, porque o primeiro é zero, né? O zero tem que memorizar. 128, e aí somar 104, 192 somar 32, 104, 16, você mata tranquilo, sem precisar ficar decorando o último aqui, ó, o ponto aqui decimal aí atrás desse 255. Perfeito. Resolveu outra coisa, ó. Os bits host. Facinho também, né? Como é ordem crescente, só colocar 8, 7, 6, 5, é decrescente, né? 8, 7, 6, 5, 4. Pronto, matou. Então, só com esse macete você consegue matar a questão. Veja só que interessante.
Se você não compreendeu, assista novamente o vídeo com mais calma, passo a passo, onde eu explico primeiro como você descobre a questão de quantidade de subredes aqui, ó. Quantos bits eu preciso para subrede, que é isso aqui, que é elevado a n, onde 2 aqui são os bits 0 e 1, e o n é a quantidade de bits. Então, para eu conseguir chegar, criar 4 subredes, eu preciso de 2 bits, porque 2 elevado a 2 é igual a 4, beleza? Então, eu descobri que são 2 bits que eu preciso, que é o elevado a 2 aqui, ó. Então, se eu descobrir que eu preciso dessa quantidade de bits, eu vou somar o 24, que é esse 24 aqui, mais 2, que vai dar a barra 26. E esse barra 26 é que vai determinar qual é a máscara de subrede. E montando a tabelinha como eu ensinei você a montar, ó, barra 26, você vai descobrir que é 192, ó, 255, 255, 255, 192. Moleza, fechou, matou a questão. A arquitetura de rede pode ser definida como um conjunto de regras, protocolos e tecnologias que definem a estrutura e funcionamento de uma rede de computadores. Assim, é correto afirmar que vamos avaliar as opções e ver qual é a correta. Letra A. Em arquitetura cliente-servidor, roteadores switches processam requisições e fornecem resposta ao clientes. Errado. Não é essa a função de roteadores e switches. Aqui são os servidores, ó, cliente e servidor. Quem processa requisições é o servidor, que responde clientes, e não o roteador e o switch, que são responsáveis pela questão do envio de dados, o envio de pacotes em uma rede, no switch, uma rede interna, por exemplo, o roteador para redes externas. Então, está errado aqui a letra A. Letra B, o TCP, ou o Transmission Control Protocol, é orientado à conexão e oferece controle de fluxo, perfeito, confirmação de recebimento e retransmissão, correto, pessoal. Letra B, é o que a gente chama de sistema handshake, ou seja, o TCP, quando vai encaminhar um pacote, ele primeiro chega lá e pergunta: oi, tudo bom? Tudo bom. A transmissão tá ok aí? Tá ok. Então ele volta lá com a resposta, né, pro servidor, pro dispositivo que enviou, que solicitou ali perguntar se estava ok a conexão, e a partir daí sim ele envia o pacote. E não só envia, como confirma que ele foi recebido e retransmite se for necessário. Se houver perdas de pacote durante a transmissão, ele garante que seja retransmitido para que não haja perda de pacotes. Então a letra B é a resposta correta. Letra C, o modelo OSI separa a rede em 4 camadas? Não. Isso aqui é clássico. Quem separa em 4 camadas é o modelo TCP/IP, correto? TCP/IP é quem separa esse modelo em 4 camadas. Letra D, a topologia em barramento é mais tolerante a falhas, permitindo múltiplos caminhos. Não é. Essa topologia que é mais tolerante a falhas é a topologia em malha, ou topologia chamada mesh. Topologia mesh. Porque são vários dispositivos conectados entre si. Vamos supor que tem 4 dispositivos aqui, ó. Todos eles são conectados entre si. Esse conecta com esse também. Esse conecta com esse. Por isso o nome é malha, porque cada um conecta com o outro. Então, por isso que chamam em malha. Ou seja, se ocorrer aqui, por exemplo, uma falha aqui nessa situação aqui, vai ter outro caminho que ele pode percorrer para chegar até esse dispositivo, porque é uma malha. Todos são conectados a todos. Então, esse sim é o mais tolerante a falhas. O barramento é isso aqui, ó. Uma barra com vários dispositivos conectados a ela. E se houver uma falha aqui, por exemplo, comprometeu completamente aqui o ambiente. Já fica, por exemplo, quem estiver daqui para cá, né, vamos falar hipoteticamente, já fica sem transmissão, sem acesso, sem receber. Ou seja, o comprometimento é bem maior. Na verdade, é o contrário. O barramento é o menos tolerante a falhas. Já o mesh, ele é mais tolerante a falhas, então tá errado também. Ó. Tá errado também. Letra E, o protocolo UDP garante a entrega confiável de dados. Opa, errado. O UDP, ele não garante. Quem garante é o TCP. E isso é clássico, elementar. Isso aqui cai com frequência em questão, ó, 2025, pessoal. Esse concurso aqui, ó,
É um concurso que você faz. Ou seja, não é um concurso qualquer, não, concurso para ganhar mais de 20k, 30k, dependendo do concurso. Coisa básica caindo nesse concurso. Para você ter ideia do quanto básico você tem que saber também. Então veja, aqui no caso do DP, ele na verdade é o contrário, ele é não confiável. Ó, não confiável. Ele é o contrário, ele é não confiável. Não confirma, ele envia e pronto. Se chegou, chegou, se não chegou, problema seu. Já o TCP não, ele se preocupa em confirmar e acompanhar para ver se houve entrega. Se não houve entrega, ele faz questão de retransmitir para não se perder esses pacotes. Então, a resposta a letra B dessa questão, e aqui o gabarito explicando detalhadamente o porquê da questão correta B e as erradas também. Eu expliquei o Tree Handshake, que é a confirmação prévia, ele fala do controle de fluxo, né, que é o janelamento, e as confirmações e retransmissão de pacotes, que é esse ACKS, ou seja, ele vai confirmar se houve o recebimento, se não houve, ele retransmite pacotes perdidos para que chegue o pacote na ordem certa. Então, o TCP tem essa preocupação com a confiabilidade. Se vier uma questão, é frequente também, perguntando sobre qual tipo de protocolo garante a confiabilidade na entrega, TCP. É o mesmo sentido. Está errado, como eu falei para vocês, porque servidores são quem processam e não o switch, o roteador, que na verdade são componentes ali para transmissão de pacotes, switch dentro da rede e roteadores fora. O modelo OSI tem 7 camadas, a gente falou sobre isso, o TCP/IP que tem 4, e Mesh é a mais tolerante. Na verdade, se for pensar bem, barramento possivelmente é ali o menos tolerante. E o UDP não é confiável, a gente comentou sobre isso, e a resposta ali, só para sacramentar, é a letra B. Durante a modernização de infraestrutura, a equipe implementou boas práticas em CI/CD, análise SAST-DAST, além de DNS, DHCP e SMTP. Foram implantados proxies reversos, Nginx e o HAProxy, né, para gerenciamento de tráfego, balanceamento de carga e SSL offload. Pessoal, quando questões vêm trazendo isso, eu recomendo que você, se você não souber o que significa esses termos aqui, que você dê uma revisada e pesquise por eles, para entender exatamente do que trata essa questão. E aqui é DevOps, certo? Porque é importante saber, porque na hora da prova você tem que entender pelo menos ali você olhar, não precisa ser especialista. Se for, claro que é melhor. Mas se você não for, você bater o olho e entender basicamente do que está tratando aquela questão. E a pergunta é, para assegurar a estabilidade e a segurança, as práticas adotadas devem garantir que, ou seja, essas práticas precisam garantir o quê? Vamos lá. Letra A. O balanceamento de carga seja configurado para distribuir solicitações entre servidores e ambientes de teste e produção, promovendo escalabilidade e alta disponibilidade. Pessoal, perfeito, é a letra A mesmo. Tá? O balanceamento de carga tem essa função exatamente. Que é você, por exemplo, vamos supor, você tem aqui um servidor A e um servidor B. Vamos supor que o principal é esse A. Só que se você perceber que ele pode receber muitas requisições, ou podem ter ali vários serviços que podem sobrecarregar, o ideal é que você faça o quê? Um balanceamento. Você vai dividir com esse outro servidor o serviço, e você vai utilizar aí algumas configurações, alguns algoritmos que vão tratar desse ponto. Mais uma vez, se você não sabe o que é isso, você vai pesquisar para entender o que é o balanceamento de carga, porque é importante, está no edital, então tente entender o que é isso. E aí o que ele vai fazer? Vai distribuir para os dois. Então assim, vamos supor, você pode criar um algoritmo que ele possa estabelecer uma quantidade de requisições para um servidor, ou mesmo um aleatório. Vamos supor, vamos supor que, uma coisa da minha cabeça, a cada 50 requisições, na minha cabeça, para você entender mais fácil, a cada 50 que ele receber, se tiver 50 aqui, eu mando as próximas que vierem para o próximo servidor. Então vamos lá, recebi 50, manda para o B agora, para não sobrecarregar o servidor A. Então é basicamente isso. Para quê? Para garantir a escalabilidade, ou seja, a escalabilidade é você aumentar. Se eu precisar colocar mais servidor, coloca mais um aqui, um C, e aí você vai colocar os 3, né, no mesmo balanceamento de carga. Você pode aumentar, e é isso que é escalabilidade, é você aumentar o recurso, aumentar ali por exemplo, como eu falei, a quantidade de requisições de acesso, eu quero
Por exemplo, um sistema de... A gente está falando de serviço público, sistema judicial, por exemplo, de processos. O volume de processos aumentou, e é um servidor que responde àquele tipo de requisições. Então, vou colocar mais no servidor para garantir que haja uma disponibilidade. Então, eu estou escalando, ou seja, estou aumentando para poder entregar mais recurso para o usuário. Então, vou escalando isso, a escalabilidade. E a alta disponibilidade. Por exemplo, estou com o sistema judicial e eu preciso que esteja disponível o sistema judicial para que as pessoas possam fazer ali seus trabalhos. Tanto os técnicos judiciários, analistas judiciários, advogados, ou as pessoas interessadas ali que precisam do Poder Judiciário, elas precisam ter o sistema disponível. Então, para isso, eu escalo. Para quê? Para que o excesso de acessos não atrapalhe na entrega do serviço, especialmente na disponibilidade. Então, letra A está correto. Os pipelines C e CD priorizem a automação com execução opcional. Opa, aqui ó. Presta atenção nessas palavrinhas-chave, ó. Opcional de teste de segurança. Claro que não. E aqui você viu, ó, o SAST e o DAST são testes de segurança. Então não é opcional, tá, pessoal? Obrigatório, dependendo da universidade, claro que não. Então você já elimina, tá? Uso de proxies reversos. Dispense o balanceamento aplicado. Negativo, porque a ideia do proxy reverso não é a mesma do balanceamento, tá? Então, pode eliminar isso aqui. Letra D, os serviços DNS e DHCP sejam gerenciados por rotina manual. Pelo contrário, você tem que automatizar o máximo possível. Imagina, DNS, ele faz o quê? O trabalho dele é transformar o IP em nome e o nome em IP. Aqui, a grosso modo, falando dessa maneira menos técnica possível. E o DHCP é gerenciar os IPs de uma rede. Imagina se eu tenho que gerenciar isso manualmente. Não tem condições, então já elimina por aqui. O SSL Offload criptografa a entrada, mas a comunicação interna utiliza canais abertos e seguros. Olha só. Para rede de latência, não, pessoal, não se negocia segurança em prol de eficiência, tá? Então elimina. Veja, se você souber conceitos, pessoal, isso aqui é TRF 425. Um técnico judiciário ganha mais de 8K. Para você ver como o básico muitas vezes salva uma questão. É que são conceitos. Eu falei em vídeo recente, se você acompanha o mesmo bloco de conteúdos, eu falei em vídeo recente sobre uma estratégia do ultraaprendizado, que é um livro que eu utilizo como metodologia para estudos e para orientação também por meio de mentorias e consultorias. Temos lá a questão do conceitos, fatos e procedimentos. Conceitos, isso aqui tudo é conceito, ó. Se você souber os conceitos básicos relacionados a DevOps, você vai saber que isso aqui não está correto. Essa é questão de teste. Porque a gente tem lá o conceito de shift left, né? Shift left. Ou seja, desde o início, você vai pensar em segurança. Então, se você souber o conceito shift left, você elimina isso aqui. Proxy também, é um conceito de proxy. Se você entender, você elimina também. DNS DHCP, se você entender o que é isso e o que significa isso, que é um conceito básico do básico, você vai entender que a rotina manual é praticamente, assim, em ambientes grandes, especialmente, são praticamente, não dá para fazer. Então você elimina. Isso aqui também, ó. Canais abertos seguros, você não negocia na segurança da informação. Então só conceitos básicos te ajudariam a pelo menos eliminar e você responder a questão correta, que é a letra A. E aqui explica, né, a alternativa A explica aqui por que, né, a implantação do proxy reverso, que atua como balanceamento de carga, né, que tem o exemplo que é o Nginx e o HA proxy, é exatamente a distribuição do tráfego de requisição de forma inteligente entre múltiplos servidores, nós de um cluster, assegurando a disponibilidade e permissibilidade, como eu expliquei lá, né, aqui nessa situação aqui, como é que funciona a distribuição dentro do ambiente. Então veja, conceitos práticos, básicos, que podem auxiliar em provas de concurso. Ao tentar acessar um serviço por meio de uma requisição a um API RESTful, a aplicação cliente recebeu como resposta o código HTTP 500. Com base nas convenções do protocolo HTTP, esse código indica que, se você acompanha esse vídeo,
É provável que você esteja acompanhando primeiramente, né? Ou você que acompanha primeiro esse vídeo de respostas de questões relacionado com o concurso TJ Ceará. E nesse concurso TJ Ceará, eu disponibilizei um conteúdo material que tem uma lista, tem lá nesse material relacionado a esse tipo de HTTP, né? Tem uma parte só de HTTP. Eu tenho um material que traz os principais códigos HTTP. Então, você sabendo os códigos HTTP, responde facilmente essa questão. Por exemplo, se você bater o olho e souber lembrar, isso aqui é muito básico. 500 é um erro onde? No servidor. Então, você poderia ir direto para a letra I, ó. Ocorreu um erro interno no servidor. Ou internal. Geralmente aparece uma mensagem em inglês com o nome internal server error, né? Uma mensagem em inglês geralmente aparece indicando esse erro no servidor. Vamos analisar as demais questões, demais opções. Letra A. A requisição foi mal formada ou continha parâmetros inválidos, o bad request. Então o código é 400. Letra B, o recurso, então tá errado, né? O recurso foi solicitado, não foi encontrado no servidor not found. Esse aqui é famosão, hein? O erro 404. Quem nunca viu aquela tela error 404? Not found. Exatamente esse código HTTP, o código 404. A requisição foi bem sucedida, mas o servidor optou por não retornar nenhum conteúdo. Esse aqui é o non-counted, né? É o erro 202. Perdão, 204. Deixa eu apagar para ficar melhor. 204. O servidor recebeu a requisição, mas não tem autorização para executá-la. Forbidden, né? Forbidden. É o erro sem autorização. É o erro 403. Não tem autorização para executá-la. Letra E, e a resposta correta que a gente já falou, que é o erro 500, que é o que a questão está perguntando. Essa é a resposta. Então, mais uma vez, isso aqui, pessoal, é coisa básica. Você tem que saber, porque isso aqui, vira e mexe, cai numa prova de concurso. Veja, 2025, recente, TRF4, para analista judiciário e sistemas. Ou seja, nível superior. Algo básico, o básico também cai em prova de concurso. Então é bom ter em mente pelo menos o básico ali, saber pelo menos o que é o erro 400, 200, o erro 500, para você ter ali uma base de qual erro está retornando o HTTP. Um tribunal está implementando uma nova intranet. Para garantir segurança, eficiência e controle de tráfego, é necessário definir a infraestrutura adequada. A melhor prática para a implementação da intranet é, vamos lá, questão sobre intranet. Configurá-la utilizando um único servidor virtualizado, sem necessidade de segmentação adicional de rede. Isso aqui não é boa prática para quase nada, muito menos para uma intranet. Então, nada a ver, né? Um único servidor virtualizado, sem segmentação, uma prática horrível. Sempre recomendo, se analisar as questões, já eliminar aquilo que parece assim absurdo. Isso aqui, se você conhecer o mínimo sobre infraestrutura, vai saber que é absurdo. Letra B, configurá-la utilizando uma rede local única e plana, na qual todos os dispositivos compartilham o mesmo broadcast. Isso aqui também, se você analisar bem, é uma péssima prática. Imagina, todos os dispositivos num local único compartilhando o mesmo broadcast. Não faz sentido. A gente tem aí aquela questão da boa prática de segmentação de redes. Então não faz nem sentido uma rede num único local, assim como um único servidor, sem segmentar a rede. Isso aqui é prática horrorosa para qualquer situação de infra. Então, se você entender o mínimo de infra, já elimina essas duas por entender que é um absurdo. Letra C, implementá-la sobre uma rede Wi-Fi corporativa única, sem segmentação. De novo isso? Claro que não, né? Errado. E ainda mais utilizando o único SSID. Totalmente errado. Letra D, estruturá-la em uma rede local privada, uma LAN, segmentada por VLANs, que são as virtual LANs, e controlada por um firewall corporativo, correto. Você analisa que aqui é uma boa prática de infraestrutura. Uma rede local privada, uma LAN, ou seja, não é um único lugar, não é uma única rede, não. É uma única LAN, um local privado LAN,
porém segmentado, porque a maioria das questões aqui, o que mata principalmente é a segmentação, compartilha o mesmo local, uma rede única e plana, né? Todos compartilham o mesmo broadcast, ou seja, esse tipo de prática aqui, corporativa única, sem segmentação mais uma vez, ou seja, o ideal é segmentação, que é VLAN. Então aqui é uma questão que trata de LAN, que é um Local Area Network, e VLAN, que são redes virtuais criadas dentro da LAN. Como o nome diz, rede virtual. Você tem uma rede física e ela pode ser segmentada em várias outras redes, que são as VLANs, e controlada por um firewall corporativo que vai ali auxiliar na questão da proteção, da segurança daquela rede, daquela intranet. Então, letra D está correta. Letra E, criá-la com base em um modelo peer-to-peer, isso aqui muito menos. Eliminando o servidor central. Se você souber o básico, que é uma rede peer-to-peer, que é uma rede para par, e um servidor central, vai ver que não faz sentido. Na verdade, o sentido é contrário, é ter um servidor central, né? Então aqui, totalmente ridículo. Questão, pessoal, relativamente fácil, mas veja, TRT1 2025. Para você ver o básico, muitas vezes é cobrado em prova de concurso. E você sabendo o básico, você consegue acertar determinadas questões. E aqui está a explicação básica dentro da alternativa D. As melhores práticas de segurança de rede ditam que redes corporativas, intranets, não devem ser planas, né, como foi falado em uma das alternativas, se não me engano, a alternativa B. Elas devem ser segmentadas utilizando VLANs para reduzir os domínios de broadcast, melhorando a eficiência e permitir a aplicação de políticas restritivas de acesso entre departamentos por meio de um firewall corporativo, que faz a segurança e o controle. Então, tranquilo, é saber conceitos de rede de computadores. Funcionamento do SNMP, ou Simple Network Management Protocol, se baseia na comunicação entre agentes rodando nos dispositivos e gerentes, estações de gerenciamento. Um exemplo clássico e amplamente utilizado de gerente, ele quer saber sobre gerente SNMP no mercado corporativo é o... Para encurtar a conversa, a única alternativa que trata de utilização de gerente SNMP no mercado é a letra D, Zabbix ou Zabbix. Os demais não é informação, não é estruturas relacionadas ao que pede a questão, que é o gerente, que por exemplo, Logstash, que é baseado em Objects Identifiers, não é gerente SNMP. O Elasticsearch, que é mecanismo de coleta para os agentes SNMP, não é um mecanismo de coleta também, tá? O Grafana, que é focada na emissão autônoma de alerta de segurança, também não. E como eu falei, né, o Zabbix, que é realmente que permite centralizar a coleta e análise de dados dos dispositivos de redes. Kibana, que possui funcionalidade nativa de pooling, tá errado também, não possui essa funcionalidade. E aqui tem a explicação básica do gabarito. O Zabbix é uma das ferramentas de monitoramento mais famosas do mercado e atua perfeitamente como um gerente ou manager do SNMP. Ele é capaz de realizar polling, consultas GETs, aos agentes SNMP instalados em roteadores e suítes, além de receber traps, que são alertas assíncronos desses dispositivos. As demais, Logstash, Elastic, Kibana e Grafana, não são primariamente gerentes de SNMP. Então aqui está a justificativa e recomendo você estudar seu teu edital, provavelmente teu edital deve pedir pelo menos algumas ou todas essas ferramentas de monitoramento, de gerenciamento de rede. É importante saber, né, os conceitos, e especialmente os mais cobrados em prova, que são o Elasticsearch, que são muito comuns em provas de concurso tribunais, o Grafana, o próprio Zabbix, que é a resposta alternativa, e o Kibana. São os principais cobrados em provas de concurso. Então, você tem que saber pelo menos o conceito. Porque, veja, nessa prova aqui do TRT1, ele pediu conceito. Ou se você soubesse conceito de gerente SNMP, você conseguiria acertar essa questão. Após expandir sua infraestrutura de rede, novos suítes para departamentos e um novo roteador para otimizar a conexão web, os funcionários de um tribunal relatam que conseguem acessar recursos internos, mas não conseguem acessar sites externos ou internet. A provável causa do problema é que aqui você precisa ter uma ideia básica de como funciona uma rede de computadores.
É o que eu falo em mentoria, consultoria, até mesmo no canal do YouTube. É importante você entender o contexto de como funciona um sistema, uma rede, como funciona ali o mundo, no caso aqui especificamente da infraestrutura. Se você tiver uma noção, não precisa nem ser um expert, especialista, uma noção, você pode responder a questão. O que eles querem saber? Qual é o motivo, a causa provável de esse ambiente não conseguir acessar sites externos? Vamos lá, o roteador não suporta a comunicação com switches gerenciáveis. Isso aqui não é uma causa provável, tá? Não suportar a comunicação com switches gerenciáveis, geralmente o roteador, assim, eu creio que é um padrão do roteador suportar. Então acho pouco provável que seja essa causa. Mas vamos lá, vamos para a próxima para analisar melhor qual a gente vai responder. Letra B, a falta de um servidor de DHCP está impedindo a obtenção de IPs válidos. Eles acessam logo possuem IP. Pessoal, nada a ver, porque aqui a gente está falando de rede externa. A rede externa, quem vai conectar é o próprio roteador. Então não tem aqui associação direta, pelo menos não a princípio, de uma falta de servidor DHCP. Logo, aqui está dizendo, né, que consegue acessar recursos internos. Então essa informação é importante, porque se consegue acessar o recurso interno, significa que está funcionando sim internamente. Se acessam a LAN, então isso aqui não faz sentido, tá? Então elimina isso aqui. Letra C, os switches não foram configurados corretamente para roteamento interno e externo. Pessoal, o switch é responsável pelo gerenciamento da rede internamente e não externamente. Como eu falei, externamente, quem é responsável é o roteador. Por isso que é importante saber os conceitos, saber os equipamentos e qual a função de cada um deles. Então já elimino, porque não faz sentido. Letra D. O roteador não possui uma rota padrão configurada para encaminhar o tráfego para a internet. Aqui sim faz mais sentido, porque o roteador, ele é quem é responsável por encaminhar a rota de uma rede interna para uma rede externa, ou seja, para a internet. Então, o roteador não possui uma rota padrão configurada, pode sim causar esse problema. Então, aqui faz muito mais sentido, já elimino isso aqui também, porque isso aqui faz bem mais sentido. Letra E, os switches estão bloqueando o tráfego HTTP e HTTPS nível físico. Pessoal, nada a ver aqui. Primeiro, porque está dizendo que está acessando normalmente os recursos. Isso é informação importante. Internos. Então, é possível, provável, que HTTP e HTTPS estejam sim funcionando, tá? E a história de nível físico também não faz sentido no contexto. E outra, são switches. Lembra, o roteador é quem faz esse gerenciamento para a rede externa. Então não faz sentido falar em switch nessa situação aqui. Resposta letra D. E aqui tem uma explicação, um comentário sobre o assunto. Se os usuários acessam os servidores locais ou a intranet, significa infraestrutura local, ou seja, os switches e DHCP. Ou seja, veja que eu sempre eliminei o switch. Por quê? Porque switch é da rede interna. E o DHCP é o responsável pelo gerenciamento de IPs. Está funcionando, ou seja, o gerenciamento de IP e o gerenciamento da rede de switch está ok, porque acessa internamente. O impedimento para redes externas ou internet geralmente reside no gateway, aqui já é outra situação, que é o acesso externo. O roteador de borda precisa de uma rota padrão, default, que é essa aqui, 0.0.0.0.0/0, apontando para a operadora ISP para saber para onde enviar pacotes com destinos desconhecidos. Então aqui sim está explicado o que aconteceu nesse contexto. Então aqui até tem um desenho aqui legal que dá para a gente analisar. Eu tenho aqui um switch, né, que é uma rede interna. Tenho aqui um roteador. O roteador que vai através do modem, que aqui é a operadora, né, que vai encaminhar para a internet. Essa nuvenzinha azul é a internet. Ou seja, e a mesma coisa, a internet vem daqui, passa por aqui, vem para o roteador, e do roteador vem para a rede interna no switch. Então, se o problema é acessar a rede externa, é o roteador. Lembra que eu falei várias vezes? Quando você conhece os equipamentos e a função de cada um deles, fica mais fácil entender a questão. Você já eliminaria onde aparece switch, você vê o nome switch, você já elimina switch, elimina duas questões de cara.
E aí, quando vê DHCP, se está funcionando internamente, ou seja, acessam a LAN, então tá ok internamente também. Então, por eliminação e conhecendo o contexto de como funciona o acesso de uma rede interna e externamente, é possível responder esse tipo de questão. Essa questão aqui, ela é meio que decoreba. É o que eu tenho falado sobre os conceitos, fatos e procedimentos. E aqui também está dentro do fato, que é o que você precisa memorizar. Inclusive, daqui a pouco eu vou mostrar para você o gabarito e você precisa entender quais as camadas do Fibre Channel ou do Fibre Channel. O protocolo Fibre Channel é dividido em 5 camadas que se alinham aos princípios do modelo ISO-ROSE. Isso permite que as camadas FC2 e FC3 tenham respectivamente as funções de: letra A, definição do meio físico e parâmetros elétricos, FC0, controle de fluxo e codificação, não é? Letra B, controle de enquadramento e segmentação, FC2, serviços comuns, como o Hunt Groups, isso aqui é do FC2, correto. Stripping e multicast, que são relativos ao FC3, e aqui é a resposta correta. Serviços comuns, como Root Groups, Stripping e Multicast, codificação 8B, 10B, não é, né? É serviço comum sim do Root Groups, que é o FC2, mas aqui tá errado, porque é FC1, não tem relação exatamente com, ó. Lembra que a gente quer ver as camadas FC2 e FC3. Mapeamento de protocolos superiores, FC4, controle de fluxo e codificação de dados, também não. Letra E, transporte de dados em paralelo, definição do link físico, FC0 também não. Vamos lá para o gabarito. O Stack Fibre Channel compreende, aqui isso aqui é para memorizar para a prova, tá? O FC0, físicos, FC1, encoding, decoding, FC2, rede transporte, enquadramento e controle de fluxo, o FC3, serviços comuns, como Stream Multicast, e o FC4, que é o mapeamento de protocolos, né? Ou SCSI sobre FC. Então aqui são as 5 camadas relacionadas ao Fibre Channel. Pessoal, é decoreba, aqui não tem jeito, tá? É você procurar um meio de memorizar o que é cada um desses.